Um bom dia para você. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. O Senhor me despertou com uma palavra no meu coração para me entregar para você. E logo após eu estarei orando pela sua vida. A palavra se encontra aqui no livro de Mateus. Se você quiser me acompanhar, pegue aí a sua Bíblia e abra em Mateus 9, capítulo 9, o versículo 20. Apenas este versículo diz o seguinte: E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma enfermidade, de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Louvado seja Deus. 12 anos padecendo de uma hemorragia, e esta mulher vem por trás de Jesus, por trás, toca na orla das vestes. E a Bíblia diz aí, se formos continuar lendo, que ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar a orla das vestes dele, eu ficarei curada. Eu quero chamar a sua atenção aqui para a humildade neste momento. É o que Deus colocou no meu coração, que precisamos de humildade para alcançarmos as nossas vitórias, as nossas bênçãos. Essa mulher, ela foi quebrantada por 12 anos, porque a enfermidade nos quebranta, seja ela qual for, o homem durão que for, ele é quebrantado quando a enfermidade o toca. E esta mulher estava tocada por 12 anos, aquela enfermidade estava ali. A Bíblia não relata, mas entendemos aqui que ela precisava de humildade, ela precisava ser mais humilde. Ela gastou, a Bíblia diz, tudo que ela tinha, então provavelmente a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Isso durou 12 anos, ela gastando com os médicos. Então isso arremete a nós pensarmos o seguinte, que esta mulher era uma mulher de posses, de grande condição, mas ela gastou todas as suas condições, ou seja, todo o seu dinheiro. Talvez aquela mulher fosse uma mulher arrogante por causa do que tinha, porque você percebe aqui que a enfermidade chegou e ela perdeu tudo o que tinha. E algumas coisas em nossas vidas vêm para nos quebrantar, para nos diminuir, para que nosso ego possa ser diminuído, a nossa exaltação possa ser diminuída. E às vezes não percebemos que somos pessoas arrogantes no que falamos, nas atitudes, no que fazemos. E esta mulher, ela adquiriu com essa enfermidade, com esse tempo de enfermidade, com essa enfermidade que era uma hemorragia e 12 anos, ela adquiriu humildade. Ela diz: se eu tão somente tocar a orla da veste, lá embaixo, sabe? Ela precisava se abaixar, se humilhar, ir por baixo, no meio da multidão, e ali tocar lá na orla das vestes de Jesus. Ela poderia dizer o seguinte: se eu tão somente lhe abraçar. Mas ela entendeu que pela Bíblia, pela palavra de Deus, que Moisés já tinha dado naquela época, pela lei, uma pessoa que tivesse um fluxo de sangue era considerada imunda, ou seja, ela reconheceu que ela não estava limpa, ela reconheceu que não podia abraçá-lo como outras pessoas faziam, ela reconheceu que ela precisava chegar-se a ele, sim, mas com humildade. Uma vez Jesus falou sobre isso em uma parábola, falando com as pessoas sobre alcançar o favor de Deus e a bênção do Senhor. Tinha dois homens orando, Jesus disse, e os dois estavam em pé, orando. E a Bíblia diz que um batia no peito e dizia: olha, eu não sou como... Tinha outro lá orando, eu não sou como aquele ali, sabe? Eu não sou como qualquer um. Eu dou o meu dízimo, ele disse, eu dou o meu dízimo, eu faço os meus jejuns. E ele foi dizendo lá o que ele fazia. Ele fazia tudo o que precisava se fazer, mas tudo que eu possa fazer em termos de que Deus me manda, de santidade, de tudo que eu puder fazer não é o suficiente para alcançar o favor de Deus, porque nós somos falhos.
Nós precisamos da misericórdia de Deus. E essa mulher entendeu isso. Mas continuando a parábola que Jesus disse, o outro orava dizendo assim: eu não sou digno, eu não sou digno. Ele se humilhava, sabe? E a Bíblia diz que Jesus ensinou para o povo dizendo: sabe quem foi justificado? Ou seja, sabe quem foi abençoado daqueles dois? Aquele que se humilhou, Jesus disse. Não foi aquele que fazia tudo certo. Chegava lá e jogava na cara do Senhor: olha, eu faço tudo isso. Você não alcança o favor de Deus pela sua justiça própria, mas pela morte de Jesus lá no Calvário. Ele morreu para que você alcance o favor de Deus. Você só precisa agora ser humilde. O próprio Jesus disse em Mateus 11, ele disse o seguinte, no capítulo 11, ele falou o seguinte: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, Jesus estava dizendo: o segredo está aqui. Mansidão e humildade. Aprenda de mim. Foi a vez que Jesus chamou o povo: aprenda de mim humildade. Humildade. Jesus se humilhava perante o Pai, e a Bíblia diz que Jesus, ele tinha o poder de fazer coisas sobrenaturais, sabe? E ele estava sempre se humilhando perante o Pai, estava sempre em oração, estava sempre se recolhendo, se retirando, e estava sempre prostrado de joelho perante o seu Pai, entenda. Sabe? Ele tinha tudo para fazer as coisas, mas ele se humilhava perante Deus. Você já pode ter tudo, o poder, a santidade, jejuou muito, fez campanha, fez isso, aquilo, outro, mas você precisa se humilhar perante o Senhor, achegar-se a Deus com humildade, mas de coração, porque Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Chegar-se a Deus na sua oração com humildade de coração, reconhecendo que você é falho, que tudo que você fez não é o suficiente para alcançar o favor de Deus, nem alcançar o milagre. É por misericórdia. É isso que Deus quer que eu e você entenda, sabe? Porque tem homens que se acham: eu estou salvo, aquele dali vai para o inferno. Não é bem assim. Somos salvos por misericórdia, porque Jesus morreu no Calvário. Não é porque alguém chegou na igreja e disse: eu entrego minha vida a Jesus, eu agora sou crente, eu agora sou um servo de Deus, eu agora sou um católico praticante, é por isso que sou salvo. Não, não é sobre religião a salvação. É sobre a morte de Jesus lá na cruz, tá? E sobre você entender isso. Entender. Você precisa entender isso. Precisa entender que o perdão e a misericórdia, ele vem de graça. Jesus já pagou tudo por você. Agora você precisa também saber se achegar ao Senhor. Conheci muitas pessoas que diziam: Deus tem que fazer. Deus tem que fazer. O Senhor tem que fazer por causa disso, daquilo, outro. Não. Ele não tem que fazer. Ele faz porque Ele é Pai, Ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele vai te abençoar. Mas você precisa entender que você vai receber muitas vitórias de Deus. É por isso que estou aqui. E você precisa entender que quando estiver recebendo, cada vitória é misericórdia, é graça, é bondade. Não chegue para os outros: eu recebi porque paguei um preço, eu recebi porque fiz isso, eu recebi porque agi assim. Não. E você só agiu bem porque Deus te deu força para agir bem, sabe? Se o Espírito Santo não entra na sua vida, não te convence, não te ensina, não te ajuda, não te fortalece, você não faria nada de bom, sabe? Porque o homem em si, ele não é bom. Jesus disse isso. Só há um que é bom, é Deus. E outra feita, ele falou para os homens, dizendo: se vocês que são maus. Falou isso para aqueles homens que queriam ser muito santarrão lá em Israel. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará. Sabe? Ele disse que se um pai aqui da terra, o filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra. Ele não vai dar um escorpião, não vai dar uma cobra. Sabe? Se pedir pão, o pai vai dar pão. Entenda. Se os homens que são maus sabem fazer boas coisas, Jesus disse: quanto mais vosso Pai Celeste.
Ele sabe fazer boas coisas, quer fazer boas coisas, mas ele não tem prazer em abençoar aqueles filhos que se acham. Não tem pessoa que se acha no direito sem ter o direito. Nós não temos direito algum, sabe qual é o nosso direito? É aquele que Jesus foi lá. Quando você entende isso, Jesus já pagou tudo por mim, ele morreu para me ser curado. Ele morreu para me ser próspero. Ele morreu para me ter sabedoria. Ele morreu para me ter salvação. A salvação não provém dos homens. Não. Não provém de igrejas. Não provém de pastores, bispos, mestres, padres, ninguém. A salvação não provém deles, provém de Jesus. Entenda? Então Jesus foi quem te salvou. Você é salvo por quê? Por Jesus. Por misericórdia, por graça. Então quando você entende essas coisas, você alcança todo o favor de Deus, porque você se achega a Deus. Senhor, muito obrigado por isto. Muito obrigado. Sabe? Uma vez Jesus ficou surpreendido, porque ele curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer, ou seja, só um entendeu que recebeu aquela vitória por graça. Ele voltou para agradecer, mas os outros não. Ele curou porque quis. Ele curou porque nós também já estávamos clamando muito, nós oramos muito, nós pedimos muito a Deus e Deus enviou esse profeta aí e nos curou. Não, é graça, é misericórdia. Então precisa reconhecer isso. Essa mulher do fluxo de sangue, ela estava muito abatida, era 12 anos. Ela estava, sabe, sem forças, ela foi se arrastando. Eu posso imaginar você também, uma mulher pálida, 12 anos de hemorragia, né? Essa hemorragia não deveria ser assim, vamos dizer, muito grande, né? Senão ela já teria até morrido. Mas era algo que preocupava-se. Uma hemorragia é uma hemorragia. Então 12 anos é 12 anos. Podemos imaginar uma mulher magrinha, pálida, sem forças, sem ânimo, sem coragem, mas com uma humildade dentro do seu coração. Se eu tão somente, ou seja, se eu conseguir tocar a orla da veste dele, porque a multidão é muito grande, eu estou muito frágil, fraca, eu não sei se vou conseguir, mas se tão somente eu tocar a orla, sabe, eu serei curada. Era isso que estava no coração dela. Foi. Você sabe que aqui há uma força e uma ajuda de Deus para ela tocar na orla das vestes de Jesus, porque não era fácil. Jesus estava ali com seus seguranças em volta, que eram os discípulos, né? Aqueles 12 em volta dele, porque a multidão apertava, era um aperto. Todo mundo querendo tocar nele, e ela queria tocar na orla. Eu costumo dizer que Jesus tinha seus seguranças, porque quando alguém veio prender Jesus, o Pedro arrastou a espada e cortou a orelha, então, do soldado. Um segurança faz isso. E ele precisava dessa segurança, os discípulos estão em sua volta, sabe? Porque senão o pessoal esmagava ele. Eles faziam um cordão ali em volta dele e ficava tentando protegê-lo. E Jesus disse: quem me tocou? Pedro disse: como assim? Está todo mundo aqui apertando? O senhor pergunta: quem me tocou? Se todo mundo aqui está apertando, aqui está ali apertando. Era um aperto. E ela estava no meio do aperto. Teve uma ajuda de Deus. É uma ajuda de Deus para você conseguir suas vitórias. Para você conseguir vencer. Creia nisso. Eu já quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, eu estou aqui com teu filho, tua filha, Senhor. Eu rogo ao Senhor, em nome do teu filho Jesus Cristo, dá humildade, Senhor, ao coração do teu filho, da tua filha, em todas as coisas, em todos os lugares, Senhor, diante de ti e diante dos homens, para que eles se tornem mais que vencedores, porque a tua palavra diz, Senhor, que a humildade precede a honra dele está chegando, a honra dela está chegando, pela humildade que o Senhor plantou no coração deles durante esse quebrantamento de anos, meu Pai. Abençoa-os, eu te peço em nome de Jesus, abençoa-os sem medidas, abre os céus sobre eles, ele e ela, Senhor, a família deles, derrama bênção sem medida, Senhor, e que eles reconheçam sempre que é o Senhor, é o favor imerecido do Pai, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Você crê, diz amém, fique na paz do Senhor, até a próxima, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus.